capítulo 56, né, de Patriarcas e Profetas, fala sobre Eli e seus filhos. Também é baseado ali no livro de 1 Samuel, né, capítulo 2, também na palavra de Deus, né? Dentro do conteúdo aqui da história, a gente vai ter também alguns versos de Gênesis, né? 2 Coríntios e Hebreus. Ele era sacerdote de Israel, ele foi escolhido para ocupar a posição, né? As posições mais elevadas ali de maior responsabilidade entre o povo de Deus, né? Ele foi ungido ali por Deus para ser o juiz do povo, né? Aquele que ia conduzir, aquele que ia instruir, aquele que ia decidir é, é, todos os fatos, né? Então estava ali intimamente com Deus. E ele foi chamado para governar, né? Para estar ali designado para governar o povo, porém ele acabou não governando dentro da sua casa. Foi um pecado grande, né? Que isso levou à falta da firmeza ali junto com dos filhos, a educação, levou a uma consequência gravíssima, né? Levando ele e os filhos dele, né? Ele não corrigia os filhos, isso me fez lembrar algumas situações, até de alguns irmãos, a respeito dos filhos, né? Alguns pais não corrigem seus filhos, não repreende ou não chama a atenção daquilo que eles estão fazendo. Ah, mas se eu for corrigir aqui, ele vai chorar, ele aí vai, deixa o menino quieto, deixa ele lá, ele tá, pelo menos está quieto. Muitos pais se comportam dessa forma, né? E acaba deixando os filhos fazerem o que querem. Ou então, alguns pensam assim: ah, mas é cedo demais para agir assim com a criança, para corrigir, é que ele não vai entender. Quando ele tiver maior, aí ele vai entender, a gente vai conversar melhor. Só que não é por aí, né? A educação, ela vem desde o ventre. A palavra de Deus mesmo, lá em Provérbios diz, né? Ensina a criança, né? No caminho em que deve andar. E quando ela for chegar à sua idade, né? Ela não vai se desviar. Por quê? Porque desde criança ela foi ensinada aquilo. E foi diferente com os filhos, né, de Eli. O caso aqui tratando de Ofni e Finéias. Quando Deus, né, lá em Gênesis 18, 19, Deus ele disse, né, a Abraão, né, eu tenho conhecido que ele há de governar os seus filhos e sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para que obrem com justiça e juízo, né? Só que, porém, ele não permitiu se governar os seus filhos. Os filhos é que acabaram, né, governando o próprio pai. O pai se tornou sujeito aos filhos. A maldição da transgressão foi visível nas corrupções e males que assinalaram a conduta de seus filhos. Estes não tinham a devida apreciação ao caráter de Deus, nem na santidade da lei. Para ele, o serviço era uma coisa comum. Desde a infância, eles estavam ali vendo o trabalho do pai, o que o pai fazia, e para eles foi algo assim, é uma rotina, né? E eles acabam, às vezes a gente vai à igreja, é, leva os filhos ali e os filhos vão pela rotina, mas não se tem aquela devida ensinamento de mostrar a importância daquilo, explicar o que é o louvor dentro da igreja, o que é os dízimos e as ofertas dentro da igreja, né? O momento da pregação da palavra, o momento que tem que ter muita reverência, parar um pouquinho ali, dar atenção à palavra que vai ser falada ali. Então é importante, muito importante, a gente chegar para as nossas crianças, né? E explicar esses momentos para que na mente deles não fique ali uma simples rotina, assim como foi para com os filhos de Eli, não é verdade? E quando eles chegarem, né, o momento deles subirem a plataforma ali, eles não fazerem por fazer, eles fazerem por adoração, porque estão servindo a Deus. Quando eles foram colocados para servir na casa, né, de Deus, eles foram, normalmente, eles foram
colocados para fazer algo muito importante. Eles ficaram responsáveis ali é, é, pela, é, pelo sacerdócio, né? E da questão de receber as ofertas, os sacrifícios, que é algo muito solene, algo muito reverente, algo de muita bênção, né? Porque ali as pessoas iam depositar os seus pedidos de pecado, perdão pelos pecados, as ofertas de gratidão, né, de pacificação. Então, eles acabaram crescendo com a irreverência, fazendo trabalho por fazer, e quando chegou a hora deles exercerem esse cargo, eles não fizeram com a solene adoração. Eles aproveitaram ali a oportunidade para se beneficiar, né? E daí então passou a ser uma prática que levou, infelizmente, à desgraça deles, né? É, eles foram totalmente incapazes, né, para o ofício. Foram postos como sacerdote no santuário para ministrarem perante Deus. O Senhor dera instrução mais específica com relação à oferta de sacrifícios, mas estes homens ímpios levaram o serviço de Deus ao seu desrespeito, à autoridade, e não deram atenção à lei das ofertas, que deviam ser feitas de maneira mais solene. Os sacrifícios que apontavam para a morte de Cristo no futuro estava destinado a conservar no coração do povo a fé no Redentor vindouro. Daí o ser da mais importância, a ser mais importância que ofertas pacíficas. Eram especialmente uma expressão de ação de graça a Deus. Nessas ofertas, apenas a gordura devia ser queimada no altar. Certa porção específica era reservada aos sacerdotes, mas a maior parte era devolvida ao ofertante para ser, com ele e seus amigos, comida em uma festa sacrificial. Assim, todos os corações deviam ser, com gratidão, à fé encaminhada ao grande sacrifício que deveria tirar o pecado do mundo. Ou seja, eles estavam tirando, aqui no livro fala, gente, que eu achei assim um absurdo tão grande, porque assim a ganância deles, o egoísmo deles levaram eles a um desrespeito tão grande. Eles não deixavam, quando as pessoas ofertavam sacrifício, colocavam o sacrifício para ser queimado ali, né? A ganância dele, o desejo dele, né? As malícias era tão grande que eles não deixavam nem a gordura ser queimada, porque ali representava o quê, né? Como se fosse o incenso ali subindo, a gordura ali, né? Subindo para, naquele momento ali estava sendo consumado, o perdão, o pecado ali estava sendo, a pessoa estava sendo perdoada, estava sendo entregue a Deus, né? Deus estava recebendo. Ou seja, eles agarravam, eles pegavam, imaginei assim a cena, né? Eles, antes que ela fosse consumida, elas fossem aceitas, e eles tomavam para si. E ainda da parte além deles roubarem da quantidade para que fosse devolvida, para que ali com intuito de gratidão, intuito ali de oferta paga, né, deles festejarem pelo momento solene de que ali Deus tinha renovado, né, as misericórdias dele, além dele eles roubarem dessa porção, eles ainda roubavam da porção de Deus, né? Que eu achei isso assim um absurdo. Meu Deus, isso me fez lembrar, isso me fez lembrar muito dos dízimos e as ofertas, né? Porque infelizmente é desse jeito, né? A palavra de Deus lá em que me roubais, né? Nos dízimos e nas ofertas. Deus também não fala só nos dízimos, fala que foi nas ofertas também, nas ofertas de gratidão, né? Me fez lembrar dessa questão, porque às vezes a gente se liga tanto na questão do dízimo e acaba esquecendo das ofertas. A porção ali daquela oferta era retirada.
além, né, de roubar ali do povo, e isso passou a ser algo tão visível, e que aqui no livro fala que se por acaso alguém visse a situação e fosse ali reivindicar a sua porção, eles levavam a força, violência. Na verdade, era isso. Eles iam com violência nas pessoas ali. Então, diante daquilo ali, quem era o povo que ia ter coragem de confrontar um sacerdote, né? Aquele que estava ali é, próximo a Deus, aquele que estava ali de frente com Deus, né? Ali na frente de Deus, quem eles ficavam temerosos, e isso passou a fazer com que as pessoas vissem, observassem e não apreciassem a questão da oferta, né? É, de estar fazendo ali, cumprindo ali a parte que correspondia a eles, né? Aqui diz assim, ó, esses sacerdotes infiéis também transgrediram a lei de Deus e desonravam os ofícios sagrados pelas suas práticas vis e degradante. Todavia continuava a poluir com sua presença o tabernáculo de Deus. Muitos dentre o povo, cheios de indignação ante o corrupto procedimento de Ofni e Finéas, deixaram de subir ao altar designado para o culto. Olha só, a gente pode retratar aqui de um pai perante o filho, quando ele não age de forma correta, e de um líder da igreja perante aos seus liderados. Quando se faz algo errado e vai praticando aqueles erros, praticando a sua própria vontade, do seu próprio entendimento e não cumprindo fielmente como Deus nos manda, aqueles que estão nos vendo, eles vão se sentir indignados. Eles não vão sentir desejo de estar ali fielmente, de estar ali buscando, estar fazendo ali a sua parte, porque a gente se incomoda, né? Se a gente vê algo errado, a gente se incomoda. Então, ele tinha errado grandemente em permitir que os seus filhos ministrassem o ofício santo. Eles não estavam preparados para aquilo, mas ele colocou ali, né? E chegou ao ponto dele que ele não mais podia deixar aquilo acontecer. Foi ao ponto assim do povo estar murmurando, do povo não estar querendo ofertar, do povo não querer estar indo ao culto, às ofertas de sacrifícios. E ele tinha um receio de chegar e repreender os filhos. E isso por quê? Porque desde pequeno ele não fazia tal ato. Ele deveria chegar de forma branda desde pequeno, para que eles fossem ensinados. E se por acaso a forma branda ali não fosse aceita, ele deveria ir de uma forma mais severa, o ensinamento ali de uma forma mais severa. Porém, ele não agiu assim. Então, quando chegou a esse ponto dele chegar aos filhos e mostrar diante deles a angústia dele, até a vergonha, né, dos filhos dele, do alto sacerdote, estar fazendo tais atos, né, os filhos dele é como se diz o ditado, né, que entrou no ouvido e saiu no outro. Eles não se comoveram. Por quê? Porque desde pequeno eles não foram repreendidos a fazer, a se preocupar com o próximo, a respeitar, a valorizar, a ter disciplina. Eles, desde crianças, eles faziam a vontade deles. Ah, se não fizer a vontade deles, vai ficar fazendo birra, vai ficar, então deixa assim, né, do jeito pacífico. Então, é importante nós como pais, nós como líder, quando vê algo errado, não passar a mão na cabeça, né, buscar corrigir, buscar de forma branda. Se não resolver, vai com a forma mais severa, porque é essa a instrução de Deus. Foi para isso que nós, os líderes, fomos separados, né, designados. Então, é essa a instrução que Deus fala para que possamos fazer. E naquele momento, Eli
Se Eli fosse punir os filhos da forma mais severa, retirar aquele ofício ali, as pessoas elas poderiam repudiar o que eles tinham feito, né, e chegar ao ponto de puni-los à morte. E ele, naquele momento, ele fez o quê? Ele, não vou fazer isso porque eu não quero que meus filhos morram, não quero que meus filhos sejam punidos. E por conta disso, ele, como sacerdote, como juiz, não fez isso, então Deus tomou a questão em suas mãos. E Deus, em todo momento, Deus, ele é justiça, ele é amor, ele é a mesma medida. É, então, naquele momento ali, Deus, ele foi o quê? Amor, foi amor, e acontecendo as coisas erradas, e Deus ali, né, tocando, e o tempo todo sendo amor. No momento que ele viu que o homem designados para correção, para ensinamento, né, instruir ali, não tomou as medidas devidas, então ele mesmo enviou, né, um homem que foi até Eli e disse, né, o seguinte, olha, assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade a casa do teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó, eu escolhi dentre todas as tribos para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar e acender o incenso, e para fazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, porque dais coice contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada. E honras teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do povo de Israel. Portanto, diz o Senhor Deus a Israel: na verdade, tinha dito eu, a tua casa e a casa do teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa. Porque aos que me honram, honrarei, porém, os que me desprezam serão envilecidos. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que obrará segundo o meu coração e a minha alma. E eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Para nós, essa mensagem para os líderes, para os nossos os pais, né? O sacerdote do lar, para a mãe, a edificadora da casa, a mulher sábia. Deus ele diz, né, que nós fomos escolhidos para o governo do nosso lar, para o governo da nossa igreja. E diante do que é errado, a gente tem que mostrar o erro, porque se nós não mostrarmos, se nós não tomarmos essa devida é, lei, essa devida regra, Deus ele vai tomar. Deus ele é misericordioso, como já sabemos, como já falei aqui, mas Deus diante do que é certo e errado, Deus sempre vai pelo certo. E o certo ele sempre traz bênção, e o errado sempre traz maldição. Então nós pais, nós líderes, não podemos desprezar a Deus, ao que é correto, da vontade dele, porque se nós desprezarmos a palavra dele, a gente está desprezando a ele, né? E ele vai honrar aquele que o honra, assim como já foi lido aqui, né? Então Deus, ele responsabilizou ele pelo que aconteceu ali, né? Pela condição moral, religiosa do povo. Nós somos exemplos, né? Os pais são os exemplos dos filhos. Os filhos vão fazer exatamente aquilo que os pais ensinam, né? Os líderes da igreja vão fazer exatamente, os irmãos da igreja vão fazer exatamente aquilo que eles veem a sua liderança fazer. Se a liderança é uma liderança forte, uma liderança ativa, a igreja vai ser forte, vai ser ativa, né? Se tem aquela firmeza
tem que ser dessa forma, todos vão fazer, né? Segundo, a gente tem uma programação, vai organizar, a gente leva e pergunta se a igreja vai. Não, a gente vai fazer, a gente mobiliza a igreja, reúne todo mundo faz, todo mundo faz a sua parte, e a missão assim vai sendo cumprida, né? Então, nós temos que ter essa firmeza, como líderes, né? Porque senão vamos ser responsabilizados por isso. E aqui fala, né? Que ele deveria, a princípio, ter atentado, restringir o mal por meio das medidas brandas, mas se estas não dessem resultado, devê-lo-ia ter subjugado pelos meios mais severos, e correu do desagrado do Senhor por não reprovar o pecado e executar a justiça no pecador. Não se pôde contar com ele para que Israel fosse conservado puro. Aqueles que têm muito pouca coragem para reprovar o mal, ou pela indolência ou falta de interesse, não fazem um esforço ardoso para purificar a família ou a igreja de Deus, são responsáveis pelos males que possam resultar a sua negligência ao dever. Olha só que coisa forte. Então, se os meus filhos estão pecando, se os meus filhos não estão honrando a Deus, o mal deles vai cair sobre mim também. Se tem um irmão que está em pecado, que está praticando coisas pecaminosas, perante Deus, perante a casa de Deus, se o líder ele não for repreender, se ele não for ali chegar e corrigir, primeiro falou, né, com palavra branda, resolveu, perfeito, não resolveu, vai pela palavra mais severa. Porém, se não tiver a coragem de fazer isso, aquele que sabe ali vai ser conivente, vai ser responsável pelo pecado. Isso é fácil? Não é, não é. Você está corrigindo seu filho, ele chorar ali porque foi corrigido. Isso dói no pai? Dói você. O pai, ele não quer que seu filho chore, ele não quer que seu filho, né, ali você vê ali as lágrimas caindo no rostinho. Mas é melhor que seu filho chore pela sua correção do que você chore pela desgraça dele depois. Infelizmente, a regra é essa, né? Então, que responsabilidade nós temos, né? Ele não dirigiu a sua casa segundo as regras de Deus para o governo da família. Seguiu seu próprio juízo. O extremo pai deixou de tomar em consideração as faltas e pecados dos filhos em sua meninice, comprazendo com o pensamento de que, após algum tempo, eles poderiam, suas más tendências, né? Eles poderiam deixar suas más tendências. Muitos estão hoje cometendo erros semelhantes. São muitos novos para serem castigados, né? A gente escuta muito. Isso é o espírito de profecia, tá, gente? Cresce sem sujeições, com traços de caráteres que são para eles uma maldição por toda a vida e que podem reduzir-se em outros. O nosso dever aqui, a nossa influência na família, ela é tudo. A família mal influenciada, mal dirigida, ela é dilatada e desastrosa a toda a sociedade. Acumula uma onda de males que afeta famílias, comunidade e governo. O irmão Dileno falou no início sobre a questão do amor de muitos esfriará, né? A palavra de Deus fala sobre isso. E isso é profético porque desde muito tempo isso está acontecendo dentro das nossas famílias, né? Que afeta as famílias, afeta a comunidade e, naturalmente, o governo. Então, tudo está se encaminhando exatamente porque pela transgressão humana, pela falta de Deus, pela falta de cumprir aquilo que é da nossa parte, né? Aquilo que nos corresponde. Então, para a gente encerrar aqui,
O exemplo dos que administram em coisas santas deve ser de maneira que inculta no povo a reverência para com Deus e o receio de o ofender, né? Ofender a Deus. A gente se preocupa tanto em se ofender a pessoa que acaba esquecendo de Deus, acaba desonrando a Deus. Então, Deus ele tem que estar em primeiro lugar sempre. A vontade de Deus na nossa vida, ela sempre foi uma bênção e sempre será. Então, lá em 2 Coríntios 5:20, ele fala sobre isso, né? Quando os homens, servidos de embaixadores da parte de Cristo, para de falar ao povo acerca da mensagem de misericórdia e reconciliação enviada por Deus, fazem uso de sua vocação sagrada, qual manto para encobrir a satisfação egoísta ou sensual, constitui-se eles os agentes mais eficazes de Satanás. Olha só. Então, nós passamos a ser, quando nós agimos assim, não mais instrumentos de Deus, mas instrumentos do maligno. Então, misericórdia, né? Que essa reprovação de Deus para com Eli não seja a reprovação de Deus para conosco. Nós sabemos, recebemos a mensagem, então que a partir de agora, se você errou, tente se corrigir como pai, como mãe, como líder, que assim a gente possa trazer honra a Deus, assim a gente possa trazer glorificação ao nosso Deus, para que a gente possa nos ofertar a Deus. E ao invés de fazer as nossas próprias vontades, buscar os nossos próprios entendimentos e acabar sendo, se deixando ser ofertados a Satanás, né? Então, que essa mensagem ela possa trazer esse sentimento hoje, né, de conservação da palavra, conservação do plano de Deus, as regras de Deus, a lei de Deus. Acima de tudo, cumprir a lei de Deus. Né? A gente, cumprindo a lei de Deus, a gente está cumprindo a vontade dele e seremos abençoados. Amém? Então vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos e vamos falar com o nosso Deus. Santo e maravilhoso Deus, nós te agradecemos, Pai, pela mensagem aqui falada. Que ela possa permanecer, Senhor, em nossos corações e que nós possamos, Senhor, a cada dia te honrar, te glorificar, fazer a tua vontade e buscar, Senhor, ser instrumentos vivos em tuas mãos e fazer a tua vontade, sermos luz, sermos exemplos, Senhor, para a nossa casa, para a nossa comunidade, para o nosso país. Em nome de Jesus, fica com cada um. Tende misericórdia, Senhor, pelos erros cometidos. Vem nos instruir, que o teu Espírito Santo seja derramado sobre o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.